Alô, galera do YouTube, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, você já sabe, o curso online que mais cresce em todo o Brasil. E para falarmos um pouco sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Sergipe, eu sou o professor Helder Coelho e nós vamos conversar um pouco sobre conhecimentos gerais, que é um tema importante, que é uma disciplina que será cobrado também na sua prova, que será cobrado no seu concurso, tá certo? Mas, Helder, que conhecimentos gerais é esse que está exatamente sendo cobrado? Que conhecimentos gerais do Estado, naturalmente, do Sergipe. Naturalmente, nós vamos perceber a ideia do que quer se pedir sobre esses conhecimentos gerais. Mas antes de avançarmos sobre esses conhecimentos gerais, é importante lembrar que a organizadora, você já sabe que é o IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O número de questões que vão estar relacionadas a conhecimentos gerais do Estado de Sergipe são 5 questões, tá certo? 5 questões. E aí você agora precisa entender quais são esses temas que vão ser cobrados. Qual é realmente o conteúdo que está relacionado à ideia propriamente de conhecimentos gerais bem aqui. Começa por onde? Pela formação territorial de Sergipe. Vamos ter que inserir aí a formação do Estado de Sergipe na ideia exatamente das primeiras atividades coloniais dentro do Brasil, a chegada dos colonizadores, a relação que vai se ter com a produtividade, envolvendo aí a ideia da mão de obra escrava, os impactos disso sobre as comunidades nativas, que comumente nós chamamos de índios. Nós vamos ter que entender como que ocorre a formação, né, do território sergipano. Além disso, também vamos ter que compreender a formação e o desmembramento dos municípios sergipanos, pelo menos aí. Claro, você vai estar se perguntando, Helder, eu vou ter que saber a formação e o desmembramento dos 75 municípios que formam aí o estado do Sergipe? A ideia não é bem essa, mas é basicamente um pensamento mais geral de pelo menos fazer com que os principais municípios eles estejam exatamente inseridos na ideia de formação e também como que eles vão se desmembrando e como que ocorre o processo de emancipação para criar também, principalmente, os municípios mais novos os municípios mais novos do estado de Sergipe. Localização dos municípios de Sergipe é um pensamento basicamente relacionado a onde esses municípios ficam nas micro-regiões, em que mesorregião eles estão localizados. Vai estar passando muito aí pela ideia, né, de regionalização e da própria localização a partir de uma visão das micro-regiões e também das mesorregiões do estado de Sergipe. Os aspectos climáticos do estado de Sergipe, aí nós vamos perceber qual a predominância do clima. Sabemos exatamente que há uma ideia de um clima tropical, também um pensamento de influência e também de presença do clima semiárido. Vamos ter que destrinchar esse pensamento aí dos aspectos climáticos, como também relevo e os principais ecossistemas relacionados também aos principais biomas, as principais exatamente áreas que nós vamos encontrar das vegetações dentro do território sergipano. As bacias hidrográficas que vão estar inseridas dentro do território sergipano, como também a ideia da economia de Sergipe no período colonial e imperial. O que nós vamos perceber basicamente é uma junção bem aqui, ó, deste item, economia de Sergipe no período colonial e imperial, com a própria ideia de formação do território de Sergipe, com a própria ideia de formação do território de Sergipe, e também governadores e prefeitos do período republicano, já trazendo aí para a ideia da velha e naturalmente também da nova república.
o patrimônio histórico do estado de Sergipe, fazendo uma análise basicamente daquilo que o IPHAN vai definir enquanto os elementos que compõem esse patrimônio histórico, né? E não só histórico, mas também naturalmente cultural do estado de Sergipe, as principais atividades econômicas dentro da área da economia, setor primário, agricultura, pesca, extrativismo, a pecuária, as atividades industriais, né, que vão ser muito relevantes também dentro da região metropolitana de Aracaju, como também a ideia de compreendermos as atividades ligadas ao setor terciário, comércio, serviço, as prestações de serviços, né, de como se distribui também a própria população economicamente ativa do estado do Sergipe. E os aspectos populacionais de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral. Compreendemos qual é o número da população absoluta do estado sergipano, se a população ela está ainda num forte ritmo de crescimento, conversarmos sobre o processo de urbanização, sobre os indicadores sociais relacionados ao índice de desenvolvimento humano. Esses são os temas que vão ser abordados na área de conhecimentos gerais, Ou seja, Helder, é pura o quê? História e geografia, claro, do estado de Sergipe. Aí nós vamos ter que mergulhar profundamente nos estudos historiográficos da formação do estado de Sergipe, como também vamos ter que mergulhar na geografia sergipana, desde a ideia dos aspectos daquilo que a gente chama de geografia física, clima, relevo, solo, hidrografia, vegetação, até os aspectos também caminhando mais para a geografia humana sergipana, né, com relação à população, urbanização, aos indicadores sociais, às questões econômicas. Conhecimentos gerais, história e geografia, em outras palavras, é isso que está sendo cobrado e é isso que nós temos que aprofundar no nosso estudo. O que acontece? Nós vamos hoje, nessa videoaula, conversarmos um pouco aqui dos aspectos gerais do estado de Sergipe, como também falando um pouco de população, os aspectos populacionais. Nossa dica que vai ficar hoje vai estar muito relacionada a isso. A ideia é um pouco mais dessa localização do estado de Sergipe, ver como que isso já foi pedido em algumas provas e depois nós vamos caminhar para a área de população, de urbanização e de indicadores sociais também dentro do estado. Você naturalmente já sabe, né, que o gentílico é relacionado ao sergipano ou sergipense, o governador atual Jacques Barreto de Lima, tá certo? E nós temos aqui a própria bandeira do estado do Sergipe, que naturalmente lembra muito, né, as cores que acabam sendo as mais relevantes da bandeira brasileira, né? A predominância aí do verde, amarelo e do azul e branco. Muito bem. O que acontece aqui, ó? Nós vamos ter então Sergipe é o menor estado do Brasil e tem uma área de aproximadamente 20.910 quilômetros quadrados, que corresponde a 0,26% do total do território brasileiro. É exatamente por isso que ele é o menor estado da Federação Brasileira, né? Acaba sendo apenas 0,26% do território. Com relação, já em relação ao Nordeste, a sua área corresponde a 1,4%. Então, fecha já comigo aqui, já fechou comigo. É o menor estado do Brasil, corresponde a 0,26% apenas do território brasileiro. E com relação ao Nordeste, ele já vai corresponder a 1,4% dos estados que compõem a região nordestina. Helder, qual a localização então? Vamos lá. Ao norte, o Rio São Francisco separa Sergipe do estado de Alagoas. Muito bem, a separação de Sergipe do estado de Alagoas ao norte. Ao sul e ao oeste, o estado aqui faz exatamente fronteira com o estado da Bahia. Ao oeste, ao sul e ao oeste,
vizinho do estado da Bahia. Então está bem aqui, ó, a oeste, e naturalmente aqui na parte sul é fronteiriça com a Bahia, e ao leste, naturalmente, onde nós temos a ideia do sol nascendo, nós vamos ter o Sergipe sendo banhado pelo Oceano Atlântico. Fechou comigo? Vamos lá então, ó. Ao norte, nós vamos ter quem? O Rio São Francisco fazendo a divisão de Sergipe com o estado de quem? Com o estado da Alagoas. Nós vamos ter agora ao sul e ao oeste, a divisão aqui, a fronteira acaba sendo feito com a Bahia, e do outro lado, no lado leste, é fronteira naturalmente com o Oceano Atlântico. Olha só como isso acaba sendo muito fácil. É basicamente, então, Helder, é basicamente uma ideia de memorização. O menor estado do Brasil, 0,26% do território brasileiro, 1,4% representando aí com relação à região Nordeste. Pegando de novo, ao norte, nós temos o quê? A ideia da separação do Sergipe com o estado de Alagoas, com o Rio São Francisco. Ao sul e ao oeste, fazendo fronteira diretamente aqui com a Bahia, e do outro lado, leste, fazendo fronteira naturalmente com o Oceano Atlântico. Muito bem, Helder. Olha agora quando nós vamos partir para uma proposta de regionalização do estado de Sergipe. A ideia da regionalização sempre tem que ficar na sua cabeça, que ela é uma ideia de gerar um agrupamento. Regionalizar significa o quê? Significa você agrupar uma parte do espaço que apresente alguma característica, seja essa uma característica física, seja essa uma característica econômica, cultural, populacional, mas é que se tenha uma determinada homogeneidade, uma determinada caracterização daquela área que está sendo delimitada. O IBGE, ele vai acabar gerando essa ideia de regionalização do Brasil para os estados, principalmente a partir de 1988, quando se tem, então, a formação das chamadas, em todos os estados brasileiros, das mesorregiões, das micro-regiões e, naturalmente, também dos municípios. Quando nós vamos observar aqui a ideia, né, da regionalização de Sergipe, nós vamos ter 3 mesorregiões. Helder, o que significa o termo bem aqui, ó, mesorregiões? Mesorregiões vem do latim, que significa grandes regiões. A ideia das grandes regiões. E as grandes regiões, as 3 mesorregiões que compõem o estado do Sergipe, são quem? Sergipe, tá bem aqui, ó, o leste sergipano, que está relacionado muito mais à questão da área litorânea, o leste bem aqui sergipano, com grande influência direta aí do Oceano Atlântico e da vegetação basicamente suprimida em todo o território brasileiro, que é a Mata Atlântica, daquilo que resta ainda dela. Então, a primeira é o leste sergipano. Na área mais ao meio do estado, nós temos o agreste sergipano, tá bem aqui, ó, na parte mais central, nessa região mais central, aqui, ó, é o chamado, então, agreste sergipano. E na parte mais interiorana do estado, nós vamos ter, então, o sertão, né, sergipano. É muito semelhante com a própria ideia da regionalização do Nordeste, que acaba sendo feita do ponto de vista geoeconômico. Vários geógrafos também acabam trabalhando a ideia do ponto de vista socioeconômico, a regionalização do Nordeste, como a ideia do litoral, que é a famosa a zona da mata. Aí nós vamos caminhar mais um pouquinho para o agreste, mais um pouquinho para o sertão, e depois nós temos lá para o lado do Piauí e do Maranhão o meio norte. Este basicamente acaba sendo o mesmo princípio utilizado. Nós temos aqui o leste sergipano,
que é a área aí na primeira faixa litorânea, que é a área de influência da Mata Atlântica, a parte mais central, o agreste sergipano, e na parte mais interiorana do estado vai ser o sertão sergipano. E dentro dessas mesorregiões, naturalmente, nós temos o que? As famosas micro-regiões. Como você já bem entende, né? As micro-regiões são as regiões menores, são aquelas regiões que também acabam tendo um determinado município de referência para aquele determinado local ali. Aí nós vamos ter Sertão de São Francisco, o Agreste de Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Aracaju, Boquim, enfim, todas essas micro-regiões que compõem exatamente aqui as chamadas 3 mesorregiões. E esses municípios, eles estão também compondo as micro-regiões que compõem as mesorregiões. Então, ó, somando, nós vamos ter o quê? 15, 18 e 42, nós vamos chegar então na conta de 75 municípios que vão fazer parte aí, que compõem o estado do Sergipe. Tá perfeito? Então, olha só, os 75 municípios. Os municípios mais populosos, nós podemos aqui naturalmente já destacar Aracaju, que está aqui, ó, na mesorregião do leste sergipano. Também nós temos o município de Lagarto e um outro município que tem uma grande concentração populacional, Nossa Senhora da Glória. Fecha comigo de novo, ó, as mesorregiões, leste sergipano, agreste e o sertão sergipano, as micro-regiões e os 75 municípios que compõem o estado, né, que compõem aí o importante estado, né, do Nordeste, o estado de Sergipe. Muito bem, bem tranquilo, bem tranquilo. Essa que é a ideia. Claro que em outra oportunidade tem que se destrinchar naturalmente essas características aí melhor do ponto de vista físico, econômico, das meso, das micros e também dos próprios municípios. Para você ver, olha só comigo, já foi pedido em concursos anteriores. É o de localização, já foi pedido já. Quer ver só comigo? Vem aqui então. Fala assim. Foi divulgado no site www.mundo.com 30/7/2014. Os limites territoriais de Sergipe serão mais bem identificados a partir de agora através de um acordo de cooperação técnica assinado no dia 24 de julho pelo governador do estado, através da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O acordo objetiva principalmente estudar a definição dos limites territoriais dos municípios sergipanos, resolvendo algumas questões que existem envolvendo limites intermunicipais. Sobre o tema limites territoriais do estado de Sergipe, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá então, bora ver o que está certo e o que está errado. Helder, basicamente mostrando aí uma parceria entre o governo do estado e o IBGE para que se tenha uma melhor definição sobre os limites municipais que compõem o território de Sergipe. Veja só comigo, os limites entre os territórios têm como objetivo identificar onde começa um território e termina o outro. Restringe-se apenas à delimitação física, espacial, nunca interferindo na organização político-administrativa dos municípios, no que tange os serviços ofertados, acesso à infraestrutura, direcionamento à população local, benefícios políticos e sociais, entre outros. Será que está certo esse item? Será que ele está certo? Você sabe que está errado. Por que está errado esse item 1 então? Ó, quer ver? Pegue comigo os elementos que tiram os limites entre os territórios, tem como objetivo identificar onde começa e onde termina.
Olha, começa bem aqui. Restringe-se apenas a uma delimitação física espacial, nunca, olha só bem aqui, ó, nunca interferindo na organização político-administrativa dos municípios. Está errado. A ideia de se fazer uma releitura, de se fazer a revisão para aí uma melhor situação das áreas municipais dentro do território sergipano, é inclusive no intuito de gerar uma possibilidade de uma governança, de uma possibilidade de fazer com que determinados municípios dialoguem no sentido da infraestrutura, no sentido da mobilidade, não propriamente que nunca interfiram. A ideia é um diálogo, a ideia é o diálogo. Está errado, não pode esse item 1. Olha só o item 2. Sergipe está situado na região nordeste do Brasil e tem por limites o Oceano Atlântico a leste, o estado da Bahia a oeste e ao sul e o estado de Alagoas ao norte, no qual está separado pelo rio São Francisco. Acabamos de falar exatamente sobre isso aqui, ó. Essa questão de 2014 do IBFC, que é exatamente a sua banca, fazendo prova para escrivão substituto. Só ficou então certo o item 2 bem aqui. Bora ver se nós iremos acertar essa questão. Estão corretas as afirmativas apenas 1 não pode, as afirmativas 1 e 2 não pode. Está errado aqui, nós vimos aqui. As afirmativas incorretas, o 2 está correto, 1 aqui não está, então nós temos aqui, olha só comigo, letra D, apenas a afirmativa 2 está correta, aparecendo o marcador na tela. Perfeito? Muito bem, bem tranquilo, bem tranquilo. Perceba que é fácil, ó. Perceba que foi memorizar, ali percebeu a ideia basicamente de quem está fazendo fronteira, não é verdade? Vem para a ideia da delimitação dos municípios, bem fácil, bem tranquilo. Olha só aqui a segunda. Vamos para a segunda questão que fala assim, ó, sua banca, IBFC, agora agente de polícia judiciária. Falando assim, o estado de Sergipe tem como capital Aracaju. Sobre a geografia do estado, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1. Caracterizado pelo clima tropical atlântico no litoral, certo? Certo. Né? Influência do Oceano Atlântico, clima tropical atlântico. Semiárido no sertão, também tá certo, clima semiárido. Dentre os principais rios que constituem o estado estão o São Francisco, Vaza Barris, Sergipe, Real, Piauí e Japaratubá. Certo? Claro que está certo, né? Todos aí inseridos, com certeza, aí na potencialidade hidrográfica, inseridos aí com relação aos principais rios que estão aí relacionados que estão dentro, né? Que estão inseridos no território sergipano. 2. Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Largato, Itabaiana, São Cristóvão, Estância, estão entre os municípios mais populosos, certo? Também está certo. São aí os municípios que apresentam o maior número de habitantes. Estão corretas as afirmativas. Apenas a afirmativa 1. Não, você viu que 1 e 2 estão corretas. Apenas 2. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Letra certa bem aqui. Vai com certeza ficar então na letra C. Bem tranquilo. Viu só como é? Memorizou, viu a localização, entendeu ali a ideia dos municípios mais populosos, chegou e marcou. 2 questões que você viu que está relacionada diretamente à sua banca. E já agora, no início da nossa videoaula, convido você a adquirir
a adquirir o seu passaporte para a vitória, o seu passaporte, o seu ingresso para que você consiga aprovação na Polícia Militar do Estado de Sergipe. Helder, como é que eu vou conseguir passar? Claro, você vai ter cada vez mais êxito na sua preparação adquirindo o curso completo aqui da loja do Concurseiro. Esse curso completo é apenas por R$ 277. Você tem direito a videoaulas de teoria, a exercícios, a 2 simulados, que são simulados muito diferenciados, porque os professores da loja do Concurseiro vão sempre aproximar as questões de como a organizadora pede, além da revisão de véspera online, e o material ele é todo apostilado, Este valor de apenas R$ 277, ele pode ser pago até em 12 vezes aí pelo PagSeguro. É uma grande chance, é uma grande oportunidade e com certeza vai dar um gás legal na sua preparação. Perfeito? Vamos lá então? Vamos continuar aqui nossa videoaula falando agora um pouquinho mais sobre os aspectos populacionais de Sergipe. Helder, é exatamente isso, né? O que refere-se a esses aspectos populacionais? Refere-se à ideia de população absoluta, de densidade demográfica, da própria ideia da miscigenação, que é muito comum também que em todo o estado, em todos os estados do Nordeste como um todo o Brasil, mas especificamente também no estado de Sergipe, processo de urbanização. Perfeito? É por aí que se vai. Então, vamos começar. Aspectos populacionais de Sergipe. População estimada em 2017, olha só, 2.288.116 habitantes. Quando nós vamos comparar bem aqui, ó, a população que foi aqui apresentada no censo de 2010, você sabe muito bem que o IBGE ele faz a sua atualização de dados a cada 10 anos. Então, o que nós vamos ter aqui? Claro que eu percebo um nítido crescimento populacional. Em 2010, nós tínhamos aqui 2.068.017 habitantes, aí um crescimento de aproximadamente 200 mil pessoas, né? Já que foi para 200.288.116 habitantes. Então, é realmente um crescimento populacional. A densidade demográfica, ela é de 94,36 habitantes por quilômetro ao quadrado. Esta densidade demográfica, inclusive, ela é uma densidade até superior à própria densidade demográfica do Brasil. Como você pode perceber bem aqui, ó, quando nós falamos de densidade demográfica, que no caso do estado de Sergipe, essa densidade demográfica, ela é exatamente aqui de 94,36 habitantes por quilômetro ao quadrado, você sempre entende que a ideia da densidade demográfica, ela é uma continha, é assim, ó, densidade demográfica corresponde à relação de habitantes por quilômetro ao quadrado. É exatamente a continha que acaba sendo feita. Helder, o que é o quilômetro ao quadrado para você ter a visão mais próxima disso? Quando nós falamos de quilômetro ao quadrado, de uma maneira mais generalizada, a ideia é basicamente de um quarteirão. Quando você caminha um quarteirão, você está basicamente caminhando no quilômetro quadrado. Então eu vou pensar o quê? Eu vou pensar que a cada quilômetro ao quadrado no estado de Sergipe, nós temos então o quê? 94, quase aí 95 habitantes por quilômetro ao quadrado. Né? Aí você pode estar se perguntando, não, pera lá, Helder, mas eu moro na área da mesorregião do sertão sergipano. Não tem 94 habitantes por quilômetro ao quadrado. Por isso que isso é a média. Por mais que municípios do sertão sergipano tenham um menor índice, tenham um menor número de habitantes, mas também nós vamos pegar Aracaju e outros municípios que vão ter
um número muito mais significativo, por isso que é a média. E mesmo assim, ela é uma média alta, né? Aqui no Brasil, que é considerado a quinta maior densidade demográfica entre os 27 estados da Federação Brasileira. É uma média exatamente muito alta. Olha só, mais que 89,62 habitantes por quilômetro ao quadrado. Então você percebe, né, que é naturalmente o estado que tem uma densidade demográfica um tanto quanto elevada. Isso também está relacionado à própria dimensão. O estado de Sergipe é um estado de uma dimensão territorial muito reduzida. É o menor estado do Brasil. Perfeito. Então, a densidade demográfica mostra isso, apesar de que a população sergipana, ela está muito mais concentrada na metrópole, na região metropolitana como um todo de Aracaju. Perfeito? Essa que é a ideia da densidade demográfica. Vamos ver mais um número aqui. Olha só agora, composição étnica da população de Sergipe. Aí nós temos uma média de aproximadamente 63% de sergipanos declarando-se aqui pardos, muito bem. Depois nós vamos ter 30% de sergipanos declarando-se como brancos. Vamos chegar agora 5% da população sergipana declarando-se como negros. Depois nós vamos ter aí 1% de índios e o outro 1% de outras etnias que podem estar relacionadas a amarelos e outros mais, perfeito? De influência asiática, enfim. Mas o que mais chama a atenção é a ideia, naturalmente, da forte miscigenação. O que é a miscigenação, Helder? A miscigenação está relacionada à mistura de raças. E no Brasil isso acaba sendo muito comum, no Nordeste mais ainda, né? E é por isso que eu tenho essa grande diversidade bem aqui. Claro, sempre predominando o quê? Predominando pardos da população, seguido de brancos e depois, naturalmente, de negros. Isso está relacionado ao processo de formação histórica, ao processo de colonização? Sem sombra de dúvidas. Isso também está relacionado a processos que vão estar relacionados ao momento da formação histórica do estado de Sergipe. Perfeito? E quando nós falamos da pirâmide etária do estado de Sergipe, o que nós vamos perceber? Uma pirâmide etária que ao longo dos anos ela vem diminuindo um pouco mais a sua base, é uma pirâmide etária que diminui um pouco mais a sua base ao longo dos últimos anos, aumenta um pouco mais aqui o seu meio e também amplia um pouco mais a questão diretamente a base da pirâmide, o topo da pirâmide aumenta o número de idosos, né? Então, é uma tendência nacional. Qual é a tendência? A tendência de diminuir um pouco mais o número de jovens e também aumentar o número de adultos, como também aumentar um pouco mais o número de idosos. Segue basicamente esta tendência também aí do Brasil como um todo. E isso mostra que o próprio ritmo de crescimento da população paraibana, ele já não é mais um ritmo de crescimento tão acelerado, já não está mais exatamente com aquela ideia de famílias tão numerosas, como eram famílias muito numerosas na década de 70, 80 ou até mesmo no início dos anos 90. Hoje, as novas composições familiares, elas são composições familiares no qual o número de membros por família acaba sendo reduzido. E isso mostra nitidamente a ideia do quê? De um crescimento populacional um tanto quanto o quê? Mais lento, né? Percebe que não é diretamente a ideia de uma grande explosão aqui. Não é a ideia basicamente de uma grande explosão, mas é uma ideia de uma lentidão, né? Não vai exatamente explodindo para o infinito, mas vai mantendo, né, exatamente esse ritmo de crescimento. É algo também muito semelhante ao próprio Brasil. Perfeito. Aí vem a grande questão. É o de Sergipe. É um estado urbano ou ele é um estado rural? Você tem que compreender que nós estamos falando aqui do estado de Sergipe. Predomínio da população, predomina a população
urbana dentro do Estado. Todos esses dados que estão sendo apresentados aqui para você são dados de quem? Do IBGE. São dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que nós vamos perceber? Pela própria ideia, a população urbana ultrapassa um pouco a casa de 1,5 milhão, ultrapassa a casa aí de 1,5 milhão, enquanto que a rural está na casa de 547.651 habitantes morando na rural. Ou seja, vai aí para casa dos 73, com certeza aí vai ultrapassar, já ultrapassando a casa dos 75% de habitantes morando na área urbana. Alguns mais audaciosos falam que essa urbanização pode até chegar no censo agora de 2020 num ritmo até muito superior ao exatamente de 2010. Temos que aguardar aí oficialmente aquilo que vai ser apresentado. Mas nitidamente nós temos aí um processo de quê? Um processo de urbanização. Um processo de urbanização. Um estado que tem predominantemente uma população habitando nas suas áreas urbanas, né, com mais de 1,5 milhão de habitantes contra aproximadamente 0,5 milhão de habitantes morando na zona rural. Perfeito? Então eu tenho que saber o quê? Tenho que saber o que é urbanização. Se o estado de Sergipe se urbaniza, então eu tenho que compreender o que é urbanização. E olha o que é urbanização. Pode ser também compreendida pelo crescimento maior da população urbana em relação à população rural. Quando a população urbana cresce mais do que a população rural. Mas por que isso ocorre? A partir de um fluxo migratório conhecido como êxodo rural. Muito bem. E o que é esse êxodo rural que nós observamos com grande quantidade nos últimos anos no estado de Sergipe? A transferência da população do campo para a cidade. Desta forma, a urbanização ocorre a partir de um processo, adquire uma forma própria e apresenta algumas funções. Vem comigo? Urbanização. A população urbana, o espaço urbano se transforma, a população urbana também aumenta. Isso está relacionado a êxodo rural, a transferência do campo para a cidade. E você sabe muito bem que essa transferência pode se dar por vários fatores. Pode se dar pela ideia de que algumas atividades econômicas na cidade acabam gerando mais empregos. Então, o camarada vai dizer, eu vou exatamente migrar para a cidade porque eu posso arranjar emprego, trabalho, vou melhorar minhas condições de vida. Também pode estar relacionado às pessoas saírem do rural e irem para o urbano a partir do quê? A partir de uma própria violência no espaço agrário, uma própria violência no campo, a própria concentração de terras. Lembra que o Brasil é um país injusto, né? E muitas pessoas não acabam tendo o direito digno de terra, né? Um direito digno de sobreviver, aí trabalhando no espaço rural e migram. E também o próprio espaço rural vem hoje cada vez mais modernizando a sua atividade. A própria situação de pesticidas, de agrotóxicos, colhedeiras, sementeiras, esses novos insumos agrícolas proporcionam também essa mecanização, forçando essa saída da população do espaço rural para o espaço urbano. E o urbano ele vai adquirindo o quê? Ele vai adquirindo uma forma própria, ele vai apresentando uma função também própria. Perfeito? Essa imagem é legal, a ideia de uma paisagem mais bucólica, do verde, e como que a ação antrópica, a ação humana, vai transformando e exatamente avançando esse processo de urbanização, que é um processo nítido ocorrido com certeza no estado de Sergipe. Olha só, aí vem algo mais importante. E o que é? É o fato de que, além do Brasil avançar na urbanização, ele também avança na sua metropolização. O Brasil avança na formação das regiões metropolitanas. Olha comigo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
A taxa de urbanização brasileira é de 84,4% da população, onde parte significativa dessa população reside em complexos metropolitanos, estimando-se que, olha comigo agora, 40% estejam nas 9 primeiras regiões metropolitanas que foram criadas na década de 70. Ou seja, o Brasil é um país urbano e, acima de tudo, é um país metropolitano. A partir da Constituição de 1988, os estados vão ter a autonomia de criarem suas próprias regiões metropolitanas e de alterarem as regiões metropolitanas já instituídas. Alguns estados brasileiros viraram totalmente metropolitanos. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, a criação de 12 regiões metropolitanas na Paraíba. O Espírito Santo já é quase também todo metropolitano. E é uma tendência, é um fenômeno natural, o fenômeno que o Brasil segue. A ideia de uma urbanização, como também a ideia de uma metropolização, a formação de municípios que vão tentar resolver alguns problemas agora de uma maneira conjunta. A metrópole inserida junto com seus municípios vizinhos, que devem resolver de uma maneira conjunta problemas ligados à mobilidade, à integração, a saneamento básico, a meio ambiente. Deve-se pensar dentro de uma governança quando se cria uma região metropolitana. Aí vem a pergunta então, o estado de Sergipe é um estado urbano, perfeito, mas já tem então a ideia da região metropolitana, sim? Olha só, a região metropolitana de Aracaju, RMA, é constituída pelo agrupamento de municípios de Aracaju, de São Cristóvão, de Nossa Senhora do Socorro e de Barra dos Coqueiros, tendo como sede, naturalmente, o município de Aracaju. Olha só que mapa legal. Na escala nacional, né, aqui o Brasil, aqui destacando-se no mapa a região Nordeste, fechamos diretamente aqui para o estado de Sergipe e aí ampliamos para os municípios que fazem parte da região metropolitana de Aracaju, que inclusive essa região metropolitana ela acaba sendo redefinida, né? Por que, Helder? Porque o estado de Sergipe ele acaba sendo inclusive um dos pioneiros a mudarem a ideia de que o próprio estado, o próprio governo pode instituir a sua própria região metropolitana. E o estado de Sergipe, ele faz isso em 82, porque na década de 70 e 80, só quem podia realmente reconhecer era o governo federal. E o estado de Sergipe, ele antecipa a ideia de criar uma região metropolitana antes de 88, porque somente depois de 88 é o momento em que os estados brasileiros oficialmente podem reconhecer as suas regiões metropolitanas. E por isso que ela acaba tendo uma redefinição na década de 90, a região metropolitana de Aracaju. Olha só comigo, em 1995, através da Lei Complementar número 25, de 29 de dezembro de 95, o governo do estado redefine a região da Grande Aracaju, criando a região metropolitana de Aracaju, que seria composta pelos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra do Coqueiros. Muito bem, Helder. Então, é também o fenômeno metropolizante, ele também chega naturalmente no estado de Sergipe. Muito bem. Já foi pedido em concurso isso? Já foi pedido em concurso esse tema. Veja só como isso foi pedido. Venha comigo. Olha só, 2014, escrivão, substituto, bem aí, ó. Mais uma vez você está vendo IBFC, que é a banca responsável. Leia a sentença abaixo que discorre a região metropolitana de Aracaju e assinale como certo ou errado. Vem comigo. A região metropolitana de Aracaju é constituída pelo agrupamento dos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, tendo como sede o município de Aracaju. A região metropolitana de Aracaju foi criada com vistas
a realizar de forma integrada das ações de organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum. Muito bem. O que são essas funções públicas de interesse comum? Ou seja, os municípios que fazem parte desta região metropolitana devem pensar de uma maneira integrada, de uma maneira conjunta, temas relacionados à mobilidade urbana, relacionados ao meio ambiente, relacionados a resíduos sólidos, relacionados a uma ideia maior de integração e de governança. Inclusive, é isso que propõe o próprio Estatuto da Metrópole de 2015. Veja bem, algo muito interessante, porque em 1995, olha só, em 1995, quando nós tivemos a criação, né? Olha só, 1995, quando se acaba redefinindo a região metropolitana de Aracaju, eles também já antecipam temas como planejamento, execução de funções públicas de interesse comum, o que vai aparecer no chamado Estatuto da Metrópole só em 2015. Ou seja, nesse aspecto, o Estado de Sergipe está dando até um passo na frente da ideia desta governança. Por isso que ele fala o quê? Com vistas à realização. E é por isso que isto aqui está com certeza certo. Aqui com certeza é verdadeiro. Isso aqui com certeza é um certo. Tranquilo? Bem fácil, muito bem. Bora fazer mais uma aqui, ó. Fala assim: sobre o processo de crescimento populacional na região metropolitana de Aracaju, é correto afirmar que o principal propulsor da política habitacional voltada ao crescimento urbano e da ocupação do espaço metropolitano de Aracaju foi o governo federal, através da Coab, Companhia de Habitação Popular de Sergipe. Certo? Não, está errado. É errado dizer que o principal propulsor, né, voltado ao crescimento de ocupação do espaço urbano foi o governo federal. Não. O próprio governo federal, ele não vai estabelecer a institucionalização da região metropolitana de Aracaju. Quem vai fazer isso é o governo estadual e não o governo federal. Então está errado quando coloca a ideia para o governo federal. Depois, com a intensificação dos movimentos pendulares, o governo de Sergipe cria em 82 a região metropolitana da Grande Aracaju, constituída pelos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Santo Amaro, das Brotas, Maruim. E foram posteriormente incorporados os municípios de Riachuelo, Itaporamba de Ajuda, elevando-se para a categoria de região metropolitana nacional. Então, a Grande Aracaju, quando ela é reconhecida em 82, ela vai exatamente aqui ser elevada à categoria de uma região metropolitana nacional? Não. O erro está basicamente aqui, ó, vai estar e na ideia de dizer que são elevados. Por isso que nós falamos agora há pouco que o que? Em 95 há uma redefinição da ideia dessa região da Grande Aracaju para a região metropolitana de Aracaju, que diminui o número de municípios. Está errado aqui a letra B. Vamos lá então, ou é a C ou é a D. Olha a letra C como ficou. O processo de metropolização de Aracaju é um reflexo de um modelo de desenvolvimento que fomenta a industrialização em cidades polo da região, como proposta pelo DENOX. Será que é o Departamento Nacional, né, de Obras contra a Seca, que vai propor a ideia de um processo aí de criação ou até mesmo de fomento da região metropolitana de Aracaju? Não, está errado, não pode. Elda, então, com certeza vai ser a letra D. Bora ver? É resultado de várias ações de ordem econômica e política, como a chegada da Petrobras em Sergipe, a exploração de recursos minerais,
a criação de Universidade Federal de Sergipe, a implantação do Distrito Industrial de Aracaju e de mudanças no campo sergipano, como modernização da agricultura, que atingiu áreas produtivas do interior do estado. Com certeza, o crescimento populacional da região metropolitana de Aracaju vai estar ligado ao próprio crescimento econômico, à ideia aí da Universidade Federal, ao próprio pensamento da chegada da Petrobras, à implantação do Distrito Industrial e à própria modernização que acaba contribuindo para esse êxito rural. Letra certa ficou aqui a letra D. Muito bem, muito bem. Ainda na levada dos aspectos da população, vamos falar do quê? Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. IDH feito pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá certo? No qual a nota que é dada para o estado de Sergipe é de 0,665, no qual o estado, no ranking nacional, ele está na posição de número 18, né? Não é um índice de desenvolvimento humano considerado tão legal, né? Com certeza é um índice de desenvolvimento humano que naturalmente aí precisa melhorar. Mas eu queria saber então o que é esse índice de desenvolvimento humano? O que é exatamente esse IDH? O IDH, ele é feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um braço da Organização das Nações Unidas. A ONU ela tem vários braços. Ela tem, por exemplo, o braço para o meio ambiente, que é o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tem o braço da saúde, que é a Organização Mundial da Saúde. O braço dela no comércio, OMC, a OIT, a FAO, Unicef. E o braço da ONU, que cuida do Índice de Desenvolvimento Humano, é o PNUD. O PNUD ele foi criado com base em alguns cálculos feitos pelo indiano chamado Amartya Sen, e ele vai fazer um cálculo para tentar classificar os países, né, na ideia relacionada à expectativa de vida, à renda per capita e tudo mais. Nesse caso, nós vamos ter aqui, olha a crítica que é feita. Pai, o que é IDH? Vai dormir. Se você acordar amanhã, eu te digo. ONU coloca o Brasil na lista de países com alto índice de desenvolvimento humano. Aí a sátira, Brasil entra no grupo de elite do IDH. Vamos então saber agora como que é feito esse cálculo do IDH, o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a Amartya Sen, quando cria o IDH, ele está fazendo uma análise da expectativa de vida ao nascer, do acesso ao conhecimento, né, nos anos médios de estudo, ou seja, está fazendo uma análise sobre a educação, e também ele está fazendo uma análise do padrão de vida a partir da renda, que é a renda per capita, PIB pela renda per capita. Então, o que ele vai fazer? Vai dizer que o Índice de Desenvolvimento Humano é resultado da raiz cúbica, né, daquilo que vai ser analisado pela expectativa de vida, pela taxa de educação e pela renda per capita. O resultado desta raiz cúbica vai ter que ficar da seguinte forma. Vai ser assim, de 0 aqui até 1000. De 0 até 1000. Aí, ó, o que eu vou ter? Se o resultado for menor do que 500, então vai ser um IDH muito baixo. Se o resultado tiver entre 500 a 599, ele é baixo. Se ele for de 600 a 699, ele é médio. Se ele for de 700 a 799, ele é alto. E se ele for acima de 800, ele é muito alto. É exatamente assim que é feito o cálculo do IDH, no qual isso acaba também trazendo hoje um pensamento do IDHM, que é a ideia do IDH para os próprios municípios também, o que vai revelar uma grande contradição. Quando nós, por exemplo, vamos partir para uma análise do Brasil, nós temos aqui, ó,
o índice de desenvolvimento humano das regiões norte e nordeste, com certeza muito semelhante. Ou seja, os estados das regiões norte e nordeste precisam melhorar muito a sua qualidade de vida, diferente dos estados do sul e sudeste, que acabam tendo um indicador com certeza bem melhor. Partindo para uma análise mais própria aqui, mais própria, mais intensa, propriamente do estado de Sergipe, o que eu vou perceber? Na educação, nós temos aqui posição do estado de Sergipe na escala nacional, dentro da federação, é uma posição de número 22, é uma posição que precisa melhorar. Nós temos no estado de Sergipe 343.734 estudantes matriculados no ensino fundamental, 81.768 estudantes matriculados no ensino médio. É uma posição que não é uma posição tão legal. Por isso que esse IDH também não é um IDH que é considerado o ideal. Precisa, com certeza, melhorar. Quando nós vamos analisar agora a própria situação da renda mensal, da renda nominal mensal per capita, a própria ideia de analisar o produto interno bruto pela população, também não é algo tão legal. A posição está de número 21 bem aqui, e o rendimento mensal domiciliar sergipano, ele é de apenas, R$834, Ele também acaba sendo muito baixo. Perfeito? É dessa forma que se faz a análise de IDH. É aí que nós passamos a fazer uma análise dos indicadores sociais. Helder, já caiu em prova isso? Já. Bora ver como que foi? Vamos lá. Fala assim: os Conselhos de Desenvolvimento Municipais do território Centro-Sul Sergipano aprovaram plenamente o projeto Cidadania Rural. O projeto está sendo desenvolvido pela Empresa de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, Pronese, órgão vinculado à Secretaria do Estado de Agricultura e de Desenvolvimento Rural, apostando no conhecimento como ferramenta de fomento ao desenvolvimento sustentável em conjunto com a legislação. Sobre o projeto Cidadania Rural, algumas definições pertinentes. Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Pegamos uma questão, de novo bem aqui, do IBFC, que estava relacionado aqui ao estado de Sergipe, só que ela é de 2014. Mas vamos analisar. Fala então aqui assim, o projeto Cidadania Rural visa unicamente punir as ações que contribuam para a degradação do meio ambiente, considerando o trabalhador rural como responsável direto por esses atos. Perceba que as questões do próprio IBFC, você pode pegar ela até mesmo quando você está muito mais habituado. Unicamente, o projeto Cidadania Rural visa unicamente punir. Aí outro erro, considerando o trabalhador rural como responsável direto por problemas. Claro que não é ele propriamente o único e o direto. É claro que isso está errado. No item 2, o projeto Cidadania Rural tem o objetivo de orientar contadores, advogados, produtores, trabalhadores rurais sobre direitos e deveres previdenciários e sobre normas de segurança e saúde no trabalho. Por isso que a ideia de cidadania rural e o item 2, é claro que ele está certo. Aparece então apenas a afirmativa 2, letra certa é a letra B. Vamos fazer mais uma? Vamos lá, fala assim. Vamos para a última questão, IBGE diz que o Brasil já tem mais de 207 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 207.660.929 habitantes, de acordo com dados do IBGE, divulgados no dia 30 de agosto do ano passado. No ano passado, o levantamento anual do IBGE indicava uma população de 206 milhões de brasileiros, uma taxa de crescimento populacional de 0,77%,
entre 2016 e 2017. Resultado um pouco menor do que o período de 2015 e 2016, que registrou uma taxa de 0,80%. São Paulo permanece na liderança como o estado mais populoso, com 47,94 milhões de habitantes. No ano passado, a população paulista era formada por 44,77 milhões de habitantes. Mais 5 estados têm população acima de 10 milhões de habitantes. É o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e o Paraná. Uma reportagem aí, do ano passado sobre os habitantes do Brasil. Vamos lá, então, sobre os aspectos da população brasileira, julgue os itens em falso ou verdadeiro. A expectativa de vida no Brasil vem aumentando muito célere. Consequentemente, apresenta taxa de longevidade acima dos países com índice de desenvolvimento humano elevado, em aspectos econômicos, como saúde, escolarização e nutrição. Quer dizer, então, que o Brasil já está com o IDH mais elevado do que os países desenvolvidos e a população, o ritmo de crescimento da população ainda está muito célere, ainda está muito acelerado? Isso está errado, isso é falso. Olha só agora, a taxa de fecundidade no Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. Claro, com certeza absoluta, isso é verdade. Se eu comparar o índice de desenvolvimento humano de Sergipe com alguns estados do sul do Brasil, é claro que nós vamos perceber algumas diferenças aí, com certeza, né? Por isso que ele não é uniforme, ele é diferenciado. Para acabar, ainda convivemos com altos índices de homicídios da população indígena, que continua sofrendo diferentes formas de violência, ensejadas pelo capital urbano industrial e agrário, que avança sobre territórios indígenas, certo? Certo também. Etnocídio, genocídio contra a população indígena em todo o Brasil. Vamos lá. Se analisarmos os indicadores econômicos brasileiros, fica visível que os longos processos de intensa exploração, principalmente de negros e dos pardos, resultaram na desigual distribuição de renda, oportunidade e escolaridade. Também está certo. Saí um pouquinho mais do Sergipe, transformei um pouquinho aqui numa questão mais nacional, mas que dá para fazer a brincadeira comparando como é que está no Brasil, como é que está no Sergipe, como é que está em Sergipe, como é que está nas regiões ali Nordeste, como que está na região Sul, ou então como é que está o Sergipe dentro da região Nordeste. Dá para perfeitamente fazer esse tipo de brincadeira. Perfeito? Essa que é aí a nossa dica de hoje e aproveito mais uma vez para oferecer o passaporte da vitória, o seu ingresso de aprovação para a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Apenas R$ 277, videoaulas, teoria, exercícios, os simulados, a revisão de véspera e todo o material apostilado. Tenho certeza que você não vai se arrepender. É um grande investimento que você fará na sua formação. Beleza? Apenas R$ 277. E o que eu posso fazer agora é apenas agradecer por você confiar na loja do concurseiro e sempre estaremos aqui. É só você entrar em contato conosco. Valeu e muito obrigado.